Boa noite, a paz do Senhor. Que hoje tenha sido um domingo muito bom para você, para sua família. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, né? Se você chegou até aqui convidado, né? Ou você já acompanha a gente aí desde os livros de Provérbios, Eclesiastes, compartilha, né, a nossa live aí com seus amigos, com seus familiares, com o status, né, do seu WhatsApp, porque eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas, né, aí com as pessoas que a gente nem imagina, né, irmãos? A gente nem espera da onde Deus vai trabalhar, como Deus vai fazer. Então, que você possa ser usado, né, instrumento de Deus, de compartilhar a palavra. E aí pode deixar que o próprio Espírito Santo ele vai estar trabalhando na vida de cada um. Nós somos da Escola Bíblica Casa de Zadok, totalmente gratuito, lá no YouTube, você pode entrar, seguir a gente, compartilhar. Tem mais de 360 estudos bíblicos, tem seminário, tem muita coisa legal, tem pregação, tem palavras rápidas, que são shots. Então você pode tirar, né, momentos de leitura da Bíblia, de estudo bíblico com a sua família, com a sua igreja, né, para que vocês possam estar aprofundando na palavra. O nosso intuito é que eu e que você possa aprender a fazer o estudo da palavra sem depender de outra pessoa, né? Sem depender de um dia específico da semana. Que todos os dias você possa estar estudando a palavra, todos os dias você possa estar junto com a sua família, na sua casa, tirar esses momentos que são muito importantes, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Jó, capítulo 4, tá? Então, começa ali a primeira fala de Elifaz, né, que é o amigo de Jó. Acaba o período que os amigos ficam em silêncio e eles começam a falar. Como hoje é domingo, a gente também não vai se estender muito, né, o capítulo 4 ele tem 21 versículos. Né, ele fala tanto no capítulo 4 quanto no 5. Então, nós vamos falar o 4, tá? E aí amanhã nós vamos ter o capítulo 5 com o final do que Elifaz vai falar. Antes de qualquer leitura bíblica, antes de qualquer estudo bíblico, a gente sempre faz uma oração. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz a leitura bíblica, que abre o meu entendimento, o seu entendimento, para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Então, eu vou pedir por um momento que você possa curvar a sua cabeça e orar junto conosco, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, mais uma vez. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor possa nos usar como instrumento nas Tuas mãos. Quanto a Tua palavra, Pai, for ministrada, que o Senhor possa e tenha liberdade de curar, libertar, transformar cada alma, aonde este vídeo chegar, Pai. Que a Tua presença também seja sinal na vida dessa pessoa. Pai, abre o entendimento, os olhos, os ouvidos estejam atentos à Tua voz. Repreende, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. E, Senhor, que toda honra e toda glória seja sempre Tua, Pai. Diminua eu, diminua a Nayara, e que a Tua presença e o Teu nome seja engrandecido mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos começar a leitura. Eu vou ler junto com vocês do versículo 1 até o versículo 11, que é a primeira parte aí que ele faz para falar a respeito de Jó. E aí ele vai falar assim, versículo 1. Então Elifaz o temanita tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Ele pergunta e indaga Jó. Versículo 3. Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. Versículo 4. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Versículo 5. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Versículo 6. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Ele indaga, né? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? Aí ele pergunta para Jó, e onde os retos foram destruídos? Versículo 8. Segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Versículo 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. E aí ele finaliza aqui versículo 10 e 11. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. 11. O leão morre porque não há presa e os filhos da leoa andam dispersos. O Elifaz, né? Ele é um dos 3 amigos de Jó.
ele vai ter 4 discursos, né, que é aqui no capítulo 4, 5, depois mais para frente, se eu não me engano, é no 15 e no 22, no 21, 22 ele também vai falar. E interessante é que cada amigo de Jó, ele vai vir com uma condição para Jó. Esse ele traz aqui algo que nós chamamos de a teologia da retribuição, que é o quê? É aquele entendimento de que você só sofre porque merece, né? Ou seja, o justo, ele não tem que sofrer porque ele não merece. Então ele começa a questionar Jó, dizendo, Jó, se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa você fez. Porque o justo, se ele andar certo, se ele andar correto, ele nunca vai sofrer algum dano, ele nunca vai sofrer alguma coisa mal. Então, esse tipo de pensamento que ele traz a Jó o seguinte, olha, se você está andando em retidão, Deus ele te abençoa. Se você estiver andando no caminho mal, você vai receber coisas ruins. Se você está recebendo coisas ruins, provações, tentações, a sua alma está sendo provada, é porque alguma coisa ruim você fez. Então, no entendimento de Elifaz, não tem como uma pessoa justa sofrer. Não tem como uma pessoa justa acontecer algo ruim com ele. E aí ele começa a fazer algumas perguntas que parecem, né, de primeiro modo aqui, que quando eu e você nós lemos aqui, parece que o questionamento dele até tem um sentido, porque ele começa a falar bem assim, ó, a partir do versículo 3, olha, veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçaram e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência ao ser atingido e você fica apavorado. Então aqui ele começa a questionar Jó, fala assim, olha Jó, quantas vezes você foi um bom conselheiro? Quantas vezes você falou bem de alguém, você foi um braço forte? Agora quando chega a sua vez, você está todo desesperado, você está todo apavorado. Aí ele começa a perguntar, você não tem confiança em Deus? Porque se você tiver uma confiança em Deus, isso segundo o entendimento de Elifaz. Se você tem uma confiança em Deus, você sabe então que Deus ele vai te proteger. Deus ele vai te guardar. Então, se você está passando por essa situação de provação, é porque algum pecado você tem. Algum erro você tem. Então, aqui, nesses 2 capítulos que nós vamos ler, você vai ver ele muito questionar isso. Jó, pensa em o que foi que você fez. Jó, pensa em o que foi que você deixou de falar. Jó, pensa em o que foi que você deixou as suas visões noturnas, o que você fez de noite, o que você fez durante seu sono, porque esse sofrimento tem que ter uma explicação. Esse entendimento de Elifaz, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito combinado com um tipo de visão de evangélico que muitas pessoas têm hoje. Se você estiver passando por uma provação, se você estiver passando por uma dificuldade, é porque você não orou, é porque você não jejuou, é porque você não confiou em Deus, é porque você está em falta. Então, se aconteceu alguma tragédia, se aconteceu uma situação dentro da sua casa, se aconteceu alguma coisa com seu filho, com sua esposa, esse tipo de pensamento aqui, ele já imagina o quê? É porque você está em pecado. Porque o justo, ele não vai passar por provação. E aí, quando nós não temos um entendimento bíblico, pode ser que a gente até concorde com esse tipo de pensamento. Porque, ó, se você está correto, se você está vivendo uma vida justa, se você está vivendo uma vida que você respeita, que você adora a Deus, você espera que você não passe por... É como se fosse um prêmio, entendeu? Você não merece Você não merece vai isso. acontecer. Entendeu? Então, esse pensamento de Elifaz, ele é um pensamento muito recorrente hoje. Olha, se você servir a Deus, se você entregar o seu dízimo, se você ir em todos os cultos, se você obedecer, entendeu? Deus vai ficar com a mão sobre você. Mas se você faltar, entendeu? Aí o devorador vem, aí vem mais não sei mais quem, mas entra todo mundo. Então, quando ele olha a situação de Jó, ele quer uma explicação por que Jó está sofrendo, por que Jó está passando. E ele começa a querer buscar culpa em Jó. Porque o Elifaz, irmão, eu acho que ele é o mais crente dos 3. Porque é o crente de hoje. Quando vê você passando por uma dificuldade, já pergunta, o que foi que você fez com Deus? O que você deixou de fazer? Você está errando, você está em falta com Deus em quê? Então, assim, se você aparecer com luto precoce, com uma doença, se você aparecer com um momento financeiro ruim, as primeiras pessoas aparecem os Elifaz. O que foi que você fez? O que você não fez? O que você cumpriu com Deus? O que você não cumpriu? Ele começa a achar causas. Por quê? Porque ele não entende que o justo passa por provação sem causa. Nós aprendemos no livro de Provérbios, nós aprendemos no livro de Eclesiastes, que o que acontece com o justo, acontece com o injusto também. Sim. Só que para o evangelho de hoje, é inaceitável eu ter a mesma vida e passar pela mesma situação que o ímpio passar. Porque senão, aí tem gente que pergunta assim, então para que eu sirvo a Deus?
Pra que eu tô indo pra igreja? Pra que eu tô glorificando se eu vou passar pelas mesmas coisas? E aí, na verdade, vem o pensamento de Elifaz no segundo como. Elifaz, ele entende que a justiça de Deus ela é merecedora. Você tem que fazer por merecer a justiça de Deus. Ou seja, se eu sou justo, eu mereço que Deus seja justo comigo. Então eu faço por merecimento. E esse tipo de pensamento, veja você, não é de agora. Nós estamos falando do livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, e aí já se tem esse pensamento. Esse Elifaz aqui, ele é um dos filhos de Esaú, né? Ali um dos filhos de Jacó, ali. Então você vê que o pai dele é um dos patriarcas, né? Então você vê que ele veio ali de um ambiente de promessa e tudo, mas olha a mente que esse homem tem. Ele acha assim, olha, se você está recebendo a bênção de Deus, é porque você está fazendo por onde? Você está andando no caminho certo, você está andando no caminho correto, você está andando no caminho bom, você compra, você paga, você é fiel com todo mundo, você é honesto com todo mundo, então Deus é obrigado a te abençoar. Entendeu? Se você dá o dízimo, Deus é obrigado a cercar suas finanças para o devorador não entrar. Se acontece uma situação a qual Deus quer te provar, Deus não pode. Por quê? Porque você está sendo fiel. Então, esse tipo de pensamento, ele não é só de agora, não. E é isso que ele está questionando, Jó. Você parecia ser justo, entendeu? Você dava conselho para todo mundo. Olha, irmão, que tipo de pensamento. Que ele está julgando Jó. Jó, você estava dando conselho para todo mundo. É a mesma coisa aquela pessoa assim, nossa, você fazia encontro de casal, agora você está divorciando. Olha, você era exemplo de santidade, agora você caiu, entendeu? Isso é um pecado. Tem algum sinal que você estava escondendo o pecado. E na verdade, irmão, existem provações que não têm causa. A provação de Jó, qual foi a causa? O que Jó fez para ser provado? Ele era fiel. Por isso que ele está sendo provado, por causa da fidelidade de Deus. Então, nem tudo é por causa de pecado, porque está com o pecado escondido. E ele tem esse tipo de pensamento, em que a justiça de Deus ela tem que ser retribuída. Ou seja, Deus ele só é justo por quem é certo. Você tem que ser certo primeiro, para você poder receber a justiça de Deus. E é interessante, né, irmãos, porque aí nós destacamos aí o início, né, do capítulo, e já vai começar a falar assim, ó, se alguém, né, porém, se alguém tentar falar, você vai ter paciência de ouvir? A primeira pergunta que ele vai fazer para Jó, né, você vai ter paciência de ouvir? Por quê, irmãos? Porque isso mostra, né, ele vai descrevendo uma pessoa que ensinou a muitos, né? Uma pessoa que às vezes pelo seu próprio conhecimento ele tem uma arrogância, uma soberba, né? Você conhece aquela pessoa que às vezes por tanto ensinar a Bíblia, por tanto conhecer da Bíblia, por tanto conhecer de algumas coisas, aquela pessoa quando você vai falar com ela, ela não quer nem ouvir o que você tem para falar, entendeu? Porque ela já sabe. Quem é que você vai dizer aquilo que ela não sabe? E aí ele já começa a descrever, né, que Jó ensinava, que Jó fortalecia as pessoas, aquela pessoa que sabe que tem um discurso muito bonito para os outros, né? Ele vai jogar na cara de Jó, no versículo 4, as suas palavras sustentaram os que tropeçavam e fortaleceram os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Então, o que ele está dizendo? Olha, na hora que era a gente passando, você veio aconselhar, você veio paciente, você veio com palavras bonitas. Então, cadê essas palavras bonitas agora que você está caído? Então, é algo muito comum, irmãos, porque a gente ressalta sempre isso aqui, né? A igreja brasileira, ela tem essa dificuldade. Ela exalta os homens e coloca os pastores, os obreiros, as mulheres como uma perfeição, um modelo, ícone, e quando é a pessoa que está passando aquilo, ela não tem direito de reclamar, ela não tem direito de chorar, ela não tem direito de dizer que não está entendendo, ela não tem direito de estar doente. Dos filhos, porventura, eu vejo isso muito, né, em destaque nas redes sociais. A pastora tal, o filho se desviou. Irmãos, a palavra diz que o pai não salva o filho não salva o pai. Então, as pessoas ficam chocadas e pegam daquilo ali um escândalo, como se fosse impossível, não houvesse ser humano do outro lado, entendeu? Dos filhos terem as suas opiniões, terem a sua vida espiritual individual. Então, ele vai continuando e ele vai falando, olha,
Você não tem confiança em Deus, por acaso? Ele começa a questionar, como a Nayara falou, os caminhos de Jó, né? Você não tem esperança na integridade dos seus caminhos. Se você não fez nada, você não tem direito de estar triste, você não tem direito de estar querendo morrer, você não tem direito de estar sem esperança, de não ter nascido, porque essa passagem, essa fala dele, irmãos, ele vem logo depois para você que estava aqui com a gente antes, você que não estava, né? No capítulo 3, Jó vai pedir para que o dia que ele nasceu, né, não tenha acontecido. Ele vai trazer falas de tristeza, ele vai se mostrar um Jó abatido. Então ele faz a primeira coisa que vem fazer é jogar na cara de Jó: pra que você tá abatido agora? Você não tem confiança que você tá certo? Que você não fez nada, por acaso você não fez nada, seu caminho tá reto? Então você não tem esse direito de estar triste, você não tem esse direito de se abater, você não tem por que tá falando isso se você é tão inocente quanto você se dizia? E aí, irmãos, é onde eu vejo a maior graça e misericórdia que nós temos nos dias de hoje. Nós estamos falando de uma época onde, ali próximo a Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos falando de uma época que Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, o Espírito Santo ainda não estava presente neste lugar. Então, nesse momento ali de Jó, é onde eu vejo a importância das pessoas que têm o dom do Espírito Santo. As pessoas que têm o dom para orar, para falar: olha, Jó, meu servo não fez nada. Se tivesse um dos amigos, né, eram 3, se pelo menos um ali fosse cheio do Espírito Santo, ele poderia cortar essa fala de Elifaz e falar: olha, meu servo não fez nada. Deus tem mostrado que ele não fez nada. Então essa é a importância, né? Os dias de hoje, nós temos recursos através da oração e através dos dons para nesses momentos orar. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, né, de oração, de dons. Por quê, irmãos? Porque é algo que tem sido esquecido. É algo que tem sido tratado como se fosse conto da carochinha, como se fosse desnecessário, como se não fosse preciso mais nos dias de hoje. E muito pelo contrário. A gente sabe que, biblicamente, vai existir situações como a de Jó, como também vai ter situações como de Judas, que na própria mesa Jesus vai falar: olha, eu já sei que um vai me trair. Então, quando há o discernimento do Espírito Santo, você tem tanta a certeza do que virá de ruim, que realmente a pessoa fez ou vai fazer de ruim, e você tem a certeza daquele que não fez e que é inocente, e que você pode apoiar com tranquilidade. E eu acho isso magnífico, porque ele destaca, irmãos, o tanto que nós, aí é uma fala para nós, seres humanos, o tanto que nós somos falhos e a nossa visão é pouca. Versículo 8, ele vai dizer assim, ó: segundo eu tenho visto. Segundo eu tenho visto. E aí ele cita, né, uma observação que vem lá de Provérbios. Ele fala: olha, os que lavram iniquidade e semeiam mal, eles vão colher o mal. Então aí ele continua: com o hálito de Deus perecem, com o sopro da sua ira são consumidos. Ele vai trazer no versículo 10 e 11 um ditado muito popular, que ele traz o leão, né, como uma representativa, para dizer: olha, se você fez algo ruim, vai acontecer essa consequência, não tem como, porque eu tenho visto. Eu aprendi no livro de Provérbios isso, no Provérbios isso, de que se você semeou iniquidade, você vai colher o mal. Então, irmãos, é a limitação humana. Toda vez que entra o eu, Bárbara, o meu achismo da Nayara, toda vez que entra o seu achismo numa situação, nós tendemos a errar. Por quê? Porque a nossa visão é muito limitada. Agora, quando entra a oração, quando entra Deus e fala assim: Senhor, o que o Senhor tem visto? O que Deus tem visto nessa situação? Revela para nós, Pai, o que o Senhor tem visto nessa situação. Um dos maiores exemplos que a gente tem visto do poder de Deus esse ano, né? Desde o ano novo nós vimos aí diversos profetas falar que Deus revelaria muita coisa, muita podridão que tem acontecido. E de fato, se você abrir, parece que as manchetes todos os dias tem um caso de Deus revelando a iniquidade da igreja, dentro da igreja, né? Pastores que estão fazendo coisas erradas, estavam fazendo coisas erradas, e situações de escândalo que estavam sendo escondidas, e Deus tem revelado. Por quê? Porque na falta de pessoas com dom, irmãos, se passa despercebido dentro da igreja, não tem pessoas com dom, aí em algum momento Deus tem que criar a situação para que as pessoas se corrijam, para que as pessoas se revelem quem elas são. Mas isso não seria necessário, esses escândalos que nós estamos vendo, se houvesse pessoas com dom e pessoas com oração.
E aí nós continuamos aqui no versículo 12 até o versículo 21, ele vai dizer assim: uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. 13. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. 14. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. 16. Ele parou, mas não reconhecia sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e eu ouvi uma voz. Versículo 17. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Versículo 18. Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. 19. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como uma traça. Versículo 20. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem ninguém se importe com isso. 21. Se o fio da vida lhe é cortado, morre, e não alcançam a sabedoria. Essa parte aqui desse capítulo é interessante no sentido de ele vai contar uma experiência sobrenatural que ele teve. Ele está ali dormindo, aí ele acorda, aí ele sente um vulto, ele não identifica o que é, ele não consegue identificar o que é, ele sente temor, né? Ele sente medo. Então a gente sabe que se ele está sentindo medo aqui não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não dá medo. Ele não causa medo. Então você vê que ele tem uma experiência aqui de arrepiar o cabelo, né? Ele fica todo arrepiado, é uma visão noturna e tudo. Só que o que sai dessa visão? Sai um pensamento acerca dos questionamentos, que aqui no versículo 18 ele fala assim: eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Então você vê que depois de uma experiência espiritual dessa, ele vem com um tipo de pensamento mais errado ainda. Então assim, ele faz a prova de que nem toda experiência espiritual ela é profunda para o bem. Né? Então, assim, tem pessoas que falam, eu tenho que ter uma experiência profunda para conhecer mais Deus, eu quero ter uma experiência espiritual mais profunda. Olha a experiência que ele ter. Ele passa por uma experiência que ele arrepia o cabelo, que ele fica temeroso, que tem sonhos, que tem tudo aquilo, mas ele não modifica o seu comportamento, o seu pensamento. Então, assim, todas as vezes que Deus nos cria uma experiência da parte dele, nós somos modificados. Deus, irmão, não vai fazer você passar uma experiência só para você ficar arrepiado, não. Né? Então, se tem pessoas que, por exemplo, hoje é domingo, muitas pessoas foram ao culto. Então tem pessoas que ele vai pro culto, ele chora, ele fica arrepiado, ele fala, nossa, que palavra, entendeu? Arrepiou até a alma e amanhã ele tá do mesmo jeito. Então assim, esses tipos de sentimentos não é provocados pelo Senhor, porque o Senhor ele não vai só te arrepiar, ele não vai passar uma brisa para te arrepiar para você continuar não conhecendo Deus, porque ele passa por essa experiência, ele continua não conhecendo Deus. Ele fala, olha, Deus não confia nos seus servos, Deus acha os anjos imperfeitos, não tem nenhum mortal que consegue ser... Ele fala aqui, ó, não tem um imortal que consegue ser justo diante de Deus, porque ele começa a acusar Jó de novo, né? Olha, Jó, você não consegue ser justo diante de Deus, por isso que você está nessa condição, é porque você está em pecado, você não consegue. E aí você vê que ele passa por uma experiência sobrenatural, mas ele não se modifica. Ele não modifica o pensamento, ele não modifica a acusação. Então, esse tipo de experiências, que eles são experiências inúteis. Porque é inútil você passar por uma experiência mística dessa, sobrenatural, se não te faz uma mudança, né? Se não te traz uma mudança. É você chorar, entendeu? É você se arrepiar, é você falar, nossa, que palavra, que pregação maravilhosa, que estudo maravilhoso, e aquilo ali entrar no ouvido e sair pelo outro. Então ele passa por isso, ele passa por essa experiência espiritual, que ele não entende o que é, mas ele sente um arrepio, ele sente uma diferença, mas ele continua com o mesmo pensamento. Ele continua com o mesmo pensamento mais errado sobre Deus. Então, isso fica uma reflexão para nós. Você que está aí, que é obreiro, que tem acesso à casa do Senhor, não se permita ter experiências momentâneas. Deus não é um Deus, irmão, que vai fazer experiência de momento, não. Entendeu? Ele não vai passar para você sentir um arrepio, o cabelo frisa, né? Fica tudo para cima, nossa, chorei que me acabei. E não, pronto. Das minha camarada, e pronto, acabou, não tem mudança, não tem nada. Então, esses tipos de sentimento, hoje, os cultos hoje, eles são cheios de técnicas,
técnicas de metalinguagem, técnicas de iluminação, é tudo pensado para você se sentir emocionado, sabe? Para você fica emocionado com as luzes, né? Com jogos de luz, com as apresentações, e aquilo ali se cria um ambiente muito emocional, mas não se cria um ambiente espiritual. Porque é o ambiente espiritual que vai trazer o arrependimento, que vai trazer a renúncia, que vai trazer o quebrantamento. E Deus, irmão, Ele está interessado no nosso quebrantamento, não é no emocionalismo barato de que hoje você chora, você se arrepia, aí quando inicia a semana você continua não sabendo quem é Deus. Sim. Então ele passa por isso, ele passa por essa experiência da qual ele tem medo, os sentimentos dele são mudados, ele tem uma experiência e ele continua do mesmo jeito. Ele continua distante das coisas de Deus do mesmo jeito. Então, existem pessoas hoje que eles passam por experiências, irmão. Eles pulam, eles rodam, eles choram, sabe? Eles se jogam no chão e tudo, mas não passa disso. E Deus, ele não é emocionalismo. Deus não nos vem, não nos envolve para a gente ter um momento de choro e passar e pronto, parar naquilo ali, não. A Bíblia fala que ele tem um coração que ele se atrai pelo coração quebrantado. É um coração que ele é quebrantado, não um coração que está em momento. Pode estar hoje e amanhã não precisa estar. Não, agora o coração quebrantado é um estado de sempre estar entregue ao Senhor. Então peça para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser teu. Eu quero ter o coração entregue. Eu não quero viver de experiências vazias, que não te muda, que não muda teu comportamento, que não faz você ser um servo melhor, não faz você ser um obreiro melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor. Não é anos de igreja, você pode ficar 20, 30 anos sentado no banco de uma igreja, ouvir todas as pregações do domingo, ir para a escola dominical, participar dos cultos e você ter uma experiência vazia. E você ter uma experiência vazia, não é ano de igreja, não é currículo, porque eu tenho 10, 15 anos de igreja, já sou obreiro e tudo, e você tem uma vida vazia com Deus. Ele era eloquente, ele dava sua opinião, ele foi o primeiro amigo de Jó a se impor para falar, mas você vê aqui que ele vem do quê? De uma vida espiritual vazia. E é interessante, irmãos, que é a demonstração desse vazio, né? A palavra de Deus, ela fala que o nosso coração, ele tem dois caminhos, né? Ele tem um caminho que vem da parte de Deus, ele tem um caminho que é do inimigo. Se você agradar um, você não vai estar com o outro. Se você agradar o outro, você também não tem como ao mesmo tempo você ter os dois. E aí ele vai descrever, olha, me foi trazido uma palavra em segredo. Qual que é o grande risco disso? Ele é tão imaturo espiritualmente que ele ouve e ele tem aquela experiência espiritual e ele transmite um recado de quem ele nem conhece, que ele nem identifica quem é, irmãos. E esse é um risco que nós temos hoje dentro da igreja. Às vezes você tem uma pessoa imatura dentro da igreja que qualquer voz que ela ouve, ela acha que é a voz de Deus, é o achismo dela de que é a voz de Deus. E o que isso ocasiona? Ela acaba transmitindo recados do inimigo. Porque se nós olharmos o recado que ele dá para Jó e para as pessoas que estão ali presentes, porque isso influencia também os outros amigos que estão ali juntos, ele vai falar, olha, esse vulto passou, entendeu? Me deixou todo arrepiado, eu tive medo, né? Quando nós temos uma experiência com Deus, irmãos, é muito importante frisar isso, que nós não temos medo, né? Nós não sentimos medo de Deus dessa maneira, de se espantar, de querer fugir, de querer correr. Quando nós temos um tipo de temor da voz de Deus, é pelo respeito e soberania a Deus. Porque você sabe que é Deus que está falando, mas você não tem esse pavor de algo obscuro, de algo que não se identifica. Deus não é um fantasminha camarada, irmãos, que vai chegar, entendeu, sem se identificar, para você achar que é ele ou você não saber quem é ele. Não, quando a experiência é com Deus, ele deixa bem claro que tem a assinatura dele, bem claro que é ele. E aí essa voz, né, que ele faz vai transmitir esse discurso maligno. Ele vai falar, olha, pode um mortal ser justo? Pode alguém ser puro diante de Deus? Então ele invalida, ele julga, ele bota em xeque toda a humanidade. E aí ele continua falando bem assim, olha, Deus não confia nos seus servos. O que ele está tentando fazer, e que ele está dando um recado maligno de Satanás, porque aí vamos parar para pensar no contexto da história.
Satanás vai lá e pede para Deus para tocar nas coisas de Jó. Aí mata todo mundo, mata a família, rouba, destrói as ovelhas, já não pode mais fazer sacrifício, não pode mais ter o motivo de justiça que ele tinha, que aí vamos para o contexto bem básico. Jó era uma pessoa tão preocupada em ser justo e reto diante de Deus, que ele fazia sacrifício por ele e pelos filhos. E aí queima todas as ovelhas, irmãos. Nós estamos vendo um Jó que não tem mais sacrifício. Não tem mais motivo para ele achar que ele merece o favor de Deus. E aí, nesse contexto, aí Satanás vem pela segunda vez e tira a saúde de Jó. E toca nos ossos, bota a doença, bota ele lá sentado no motor com a mulher atazanando o juízo dele. Satanás não conseguiu da primeira vez, não conseguiu no segundo teste. Aí o que ele faz? Ele traz os amigos para ser porta-voz da imundície da mentalidade dele. Para tentar colocar sobre Jó e jogar na cara de Jó, Jó, você não consegue ser justo e reto, né? Porque você nem sacrifício você está fazendo mais, entendeu? Deus, ele não tem como confiar nos seus servos. Até nos anjos ele acha imperfeição. Quem é você? Que agora nem sacrifício você consegue fazer. Você não é achado puro e nem justo. Você sacrificou a vida toda por você e pelos seus filhos. Você acha mesmo que Deus te achava justo? Ele coloca em xeque, irmãos, esse recado de Satanás, ele coloca em xeque, jogando na cara de Jó como se Deus tivesse falado que não encontrou justiça em Jó. Vocês entenderam o recado? Até porque o capítulo de Jó começa com Deus falando disso, o discurso. Meu filho é justo, aí vem um dizendo, não é, entendeu? Você não é, foi o vulto me falou. Ele é tão mentiroso, irmãos, que aquilo que Deus proclamou, que era orgulho de Deus, de satisfação, de ter um filho servo, de ter um filho justo, ele pega o discurso de Deus, ele bota ao contrário, ele bota a voz dele para falar com o amigo de Jó. E esse amigo de Jó é tão pobre espiritualmente que ele dá o recado, irmãos. Ele dá o recado distorcido. Como Satanás ele é maligno. Isso daqui eu destaco por quê? Porque principalmente nós que somos obreiros da casa do Senhor, às vezes você que se desviou da casa do Senhor, você ouviu coisas que você acha que esse discurso veio de Deus. Você acha que esse julgamento veio de Deus. Foi o vulto. Foi o vulto. Se na época de Jó ele já dava recado assim, irmão, ele não vai fazer comigo e com você? Ele vai fazer. Ele vai olhar pra mim, pra você, vai falar assim, olha, Bárbara, você tá se achando justa demais, entendeu? Você não é, você é isso, você é aquilo. Ele pega tudo aquilo que Deus acha de você e de mim e ele distorce. Por quê? Porque quem está ao nosso redor é influenciado, se não tiver discernimento espiritual, irmãos, se não for maduro espiritualmente, ele vai ouvir esse tipo de sussurro, esse tipo de voz. E ele vai tirar o achismo dele. Lembra que o amigo dele fala assim, eu pensei, né? Eu achei. Ele, segundo ele tem visto, ele vai falar, eu tenho visto. Ele comparou o que ele achou com o que ele estava vendo. Com o que ele estava vendo e com o que ele ouviu de Satanás. Então, irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque ele fala, olha, versículo 19, quanto mais aqueles que habitam em casa de barro e cujo fundamento está no pó, são esmagados como traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre sem ninguém se importe com isso. Então, ele vai trazer um discurso maligno dele, que é a opinião dele sobre a humanidade. Ele vê a gente, irmãos, como nós dizemos muitas vezes aqui, ele estuda eu e você, milênios ele estuda, e ele vê que a gente perece, que a gente morre, que a gente é esmagado como traças, e muitas das vezes a gente morre sem a sabedoria vinda da parte de Deus. E aí eu destaco essa última frase, que ele fala, olha, morrem, né, e não alcançam a sabedoria vinda da parte de Deus, né? Provérbios vai dizer muito, busca a sabedoria da parte de Deus, busca o conhecimento da parte de Deus. A única coisa, irmãos, que vai livrar eu e você dessas armadilhas malignas, desses recados malignos, é a sabedoria vinda da parte de Deus. Porque se você tem uma sabedoria, você sabe que Deus ele não trabalha no oculto, escondido, ele não trabalha com escondidinho, com recadinho, ele não traz medo e ele é verdadeiro, ele não julga a gente, porque ele vem trazer aqui, um julgamento, perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Irmãos, se Deus não tivesse se importado comigo e com você, ele não teria dado o filho dele na cruz.
Ele não teria feito um plano tão perfeito de Gênesis a Apocalipse pela minha vida e pela sua vida. Ele não teria graça e misericórdia todas as vezes que a gente erra. Ele vem com graça e misericórdia ali com Noé. Ele vem com graça e misericórdia nos Juízes. Ele vem com graça e misericórdia com Moisés no Egito. E aí eu posso citar aqui 300.000 formas de graça e misericórdia com Paulo, com os discípulos, com Pedro que negou ele, com tantos outros. Ele continua até que Jesus venha, até que Jesus volte. Ele continua tendo graça e misericórdia para mim e para você. Todos os dias, quando deita e quando acorda, a gente tem graça e tem misericórdia. Então, esse tipo de discurso, né, de você não tem mais jeito, você não consegue, para de orar que não vai dar certo, você não é justo, Deus não se importa com você, são discursos malignos, não vêm da parte do Senhor, porque Deus ele não faz isso. Amém? Encerra hoje. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Quero desde já convidar você para amanhã estar conosco às 22 horas. Nós vamos desde já o capítulo 5, que é a continuação, tá bom? Desse capítulo 4 do discurso ali. E fica essa reflexão para você, né? Às vezes durante a sua caminhada, você ouviu isso, olha, Deus não se importa com a sua dor, Deus não se importa com o que você está passando, Deus não se importa com o seu sofrimento, você está sofrendo porque você pecou, porque você errou, e talvez até seja, mas jamais você vai ver da parte de Deus dizendo que Deus não se importa. Ali no momento de dor e sofrimento de Jó, esse amigo vem e fala isso para ele. Quem disse que Deus está se importando? Deus se importaria quando você era justo, Jó. Agora não, agora você está nessa situação aí, você não é justo mais não. Talvez você ouviu isso na sua caminhada, olha, quando você pregava, quando você orava, né, quando você estava casado, quando você estava assim, aí Deus se importava porque você é justo. Agora você não tem, agora você não tem mais nada disso, entendeu? Então Deus não se importa com você. Então, tem essa palavra no seu coração, Deus te ama. Ele entregou o seu único filho para morrer, para perecer naquela cruz. Por mim e por você, porque tanto ele nos amou. O amor dele foi tão grande. No livro de Romanos fala assim, olha, ele nos amou tanto que antes que o amor dele entrasse em nós, ele já nos amava. Ele não deixou a gente ser bom primeiro para nos amar. A Bíblia fala que antes que nós fôssemos justificados, ele já nos amava. E por isso que ele entrega o seu filho, porque por tamanho amor a mim e a você. Então eu não sei o que te falaram, eu não sei como você tem se sentido, às vezes você tem se sentido longe do amor de Deus, por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros, por causa da vida que você está levando hoje, mas eu tenho certeza que você não parou nessa live em vão, para você ouvir isso. Deus se importa com você, é por isso que ele traz o seu filho, porque ele sabe que você não se salva, você não consegue se salvar. Eu não consigo me salvar, a Bárbara não consegue me salvar, ninguém, um não salva o outro, entendeu? Por isso nós precisamos de um Salvador. E ele é Jesus. E ele está aqui para você que quer se arrepender, para você que quer se reconciliar, para você que quer renovar a sua aliança, para você que quer voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a presença do Senhor, direcionar o seu coração de volta para a vontade de Deus. É isso que ele quer com você, porque ele se importa. Vamos orar? Deus, Pai, eu louvo o teu nome, eu te agradeço, eu te exalto, Pai. Como tua palavra é maravilhosa. Senhor, não deixe, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós fôssemos usados, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nos nossos achismos. E através, Pai, dos nossos achismos, Senhor, nós abandonarmos a alma. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós olharmos para a alma e falar que ela não tem jeito, porque os nossos olhos não veem jeito. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. A tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor é o resgatador da alma. Pai, se tem uma alma que está ouvindo esta live, que precisava ouvir isso, Senhor, que o Senhor se importa, que o Senhor deu o seu filho por amor, porque o Senhor ama, Senhor, o Senhor não ama como o homem ama, porque o homem, Senhor, até o nosso amor é limitado, até o nosso amor vai até um certo ponto, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Resgata essa alma, Pai, porque eu sei que o Senhor se importa. É por isso que nós estamos aqui, Pai, porque eu sei que a tua palavra é poder, a tua palavra é vida, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é água. Senhor, meu Deus, meu Pai, para esta alma sedenta, eu te peço sobre todos aqueles, Pai, que desejam no seu coração renovar a sua aliança, restaurar a sua vida contigo, Senhor. Porque talvez eles ouviram, Senhor, eles se magoaram, eles se afastaram, meu Deus e meu Pai, mas hoje o Senhor traz de volta. Traz porque o Senhor se importa, traz porque a alma é tua, o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu te louvo pela vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até amanhã, 10 horas da noite, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Bom descanso para vocês. Ótima semana.